Olá, olá, minha gente. Bom dia, mais um bom dia para vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de arte. Professor Adeildo aqui com vocês. E a gente vai fazer o que? A gente vai dar continuidade às nossas aulas sobre a arte brasileira nas décadas de 60 e 70, certo? Foi feita uma introdução aí um pouco já da questão da pintura, né? Na aula passada, na sexta-feira. E hoje a gente vai falar de teatro, como que o teatro se organizou aí na época em que a censura estava por cima e que precisava de se construir algo de significativo para a arte nacional, certo? Então vamos lá, o teatro brasileiro nas décadas de 60 e 70, hoje são 12 de setembro. Esse é o objeto do conhecimento para a aula de hoje. O objetivo, dentro dessas premissas, que a gente já está falando disso há tem um tempo, né, compreender os parâmetros das artes visuais brasileiras nas décadas de 60 e 70. E no finalzinho a gente vai resolver aí uma questão, beleza? Então vamos lá. Em termos de teatro no Brasil, vamos estabelecer aqui mais ou menos como foi que o teatro no Brasil se estabeleceu. Olha só. O teatro foi trazido para cá pelos jesuítas. Era uma maneira que os padres jesuítas tinham, uma das maneiras, né, para catequizar os nativos. Então, para trazer os nativos para a fé cristã, eles usavam aí alguns argumentos, né, algumas atividades que faziam com que os indígenas se interessassem pela fé cristã, e uma delas era o teatro. Isso no Brasil colônia. Mas, segundo o nosso texto aqui, foi somente na segunda metade do século XVIII que as peças teatrais passaram a ser apresentadas com uma certa frequência aqui no Brasil. Antes era só essa coisa de catequizar os indígenas, de seguir representações das festas bíblicas, das festas da igreja dentro da corrente bíblica. Aí na segunda metade do século XVIII houve uma estruturalização, né, uma institucionalização da questão do teatro, e a frequência dessas apresentações começou a ser vista mais aqui no Brasil. Então, palcos montados em praças públicas ou tablados, né, eram os locais das representações. Ainda aqui, nessa época, não existia teatro propriamente dito. Aquela estrutura, né? O prédio construído para receber as apresentações teatrais. Então, era tudo montado em praça pública. E também em locais como igrejas, né? E, por vezes, o palácio de um ou de outro governante era usado como espaço para apresentação teatral. Isso ia depender muito, gente, de como esse governante se envolvia com essa questão, certo, das apresentações teatrais. Se gostavam ou se não, uns gostavam, outros não, uns preferiam pintura, outros preferiam sarais de música e poesia, outros preferiam teatro. Ia depender bastante. Nessa época, era forte a característica educacional do teatro, por causa mesmo dessa herança dos jesuítas, né, de usar o teatro como catequizador, como ensinador. Então o teatro nessa época tinha ainda uma característica educacional muito forte. E uma atividade assim tão instrutiva acabou por merecer ser representada com locais fixos. Para as peças, as chamadas casas de ópera ou casas da comédia, que começaram a se espalhar pelo país. Então a gente teve casas de ópera. Deixa eu pegar aqui o meu lápis, meu giz vermelho. As casas de ópera, que tinham apresentações tanto musicais quanto de peças, e as casas de comédia. Quando a gente percebe aqui o uso dessa palavra comédia nessa denominação aí, a gente já percebe que as peças teatrais que chamavam mais a atenção das pessoas, que puxavam mais o público, eram aquelas que tratavam mais da questão da crítica
da sociedade, sobre a sociedade, fazendo comédia sobre isso. Sempre chamou mais a atenção das pessoas esse tipo de apresentação. Então elas começam a se espalhar pelo país e os teatros são erguidos. Agora, assim, para construir um teatro, precisava de que as pessoas se organizassem, né, e que os governantes também apoiassem essa organização para poder financiar essas construções. De 1937, vamos fazer aqui um salto, né, lá da época da colônia para cá, e do Brasil Império. De 1937 a 1945, a ditadura procura silenciar o teatro. Mas por quê? É aquela história que a gente falou para vocês já. A arte é uma das atividades humanas onde mais se exerce a chamada liberdade de expressão. E a liberdade de expressão está na crítica e na reflexão das ações dos governantes, dos governos, sobre aquela sociedade. Uma das pautas maiores da época da ditadura no país, das ditaduras no país, era de não deixar que essas críticas e essas reflexões fossem feitas. E aí o que se faz? Quando a gente quer que não se critique o que está sendo feito num dado governo, a gente impede essas expressividades de acontecerem. Então, o teatro é perseguido, a arte é controlada, a música é controlada e por aí vai. Ok? Bom, a partir daí, né, essa ideologia populista, através do teatro de revista, mantém-se ativa. A ditadura vai procurar silenciar esse teatro, mas vai manter um teatro, esse chamado teatro de revista, né, mais ativo. Porque ele é um teatro que não vai, são peças teatrais que não vão procurar construir reflexão nem criticar nada. É um teatro onde vai contar histórias em que as pessoas se identifiquem, que trate de coisas do dia a dia, de comédias, certo? De outras situações que não vão trazer pauta política. Ok? Para entreter apenas. Então elas vão se manter ativas. O governo vai deixar que elas ocorram de boa, contanto que não haja, certo, uma pegada política ali. Surgem as primeiras companhias estáveis do país a partir daí. Vêm nomes como Procópio Ferreira, Teatro Procópio Ferreira, Jaime Costa, Dulcina de Moraes, Odilon Azevedo, Eva Todor, entre outros. Essas pessoas vão fazer do teatro um espaço que vai atender essas propostas, né, do teatro de revista, mas que aqui e ali eles vão ensaiar também uma certa reflexão, uma certa crítica. Uma nova ideologia começa a surgir juntamente com um dos maiores patrimônios do teatro brasileiro, Oswald de Andrade, que escreveu O Rei da Vela em 1933, O Homem e o Cavalo em 1934 e A Morta em 1937, enfrenta desinibido e corajoso, a sufocante ditadura de Getúlio Vargas. Essas peças, O Rei da Vela, O Homem e o Cavalo, A Morta, são peças de Oswald de Andrade, e a gente traz aqui, lembrando, né, que o nome de Oswald é um nome importante para as vanguardas artísticas brasileiras. Ele traz, junto com um grupo de outros artistas, escritores e intelectuais, o movimento modernista para o Brasil a partir de 1922. Ele escreve O Rei da Vela em 1933, mas essa peça não é montada nessa época, ela só vai ser montada na década de 60, numa outra ditadura, aqui a ditadura de Getúlio Vargas. Ele enfrenta esse sistema de governo com essas, né, corajoso, né, com essas peças. As peças não são montadas. Elas vão ser montadas, O Rei da Vela vai ser montada na década de 60.
em plena outra ditadura, né, que é a que a gente viveu aqui entre 60 e 70. Já em 1964, com o golpe militar, as dificuldades aumentaram, né, para diretores e atores de teatro. A censura chega avassaladora, principalmente a partir de 68, né, com o AI-5, fazendo com que muitos artistas tenham que abandonar os palcos e exilar-se em outros países. Restava às futuras gerações manterem vivas as raízes já fixadas e dar um novo rumo ao mais novo estilo de teatro que estaria por surgir. Então é um tipo de teatro que vai deixando e dando espaço para outro. Bom dia, Marivânia Figueiras, tudo bem? Então, são infindáveis as tendências do teatro contemporâneo. Quando a gente diz isso, são infindáveis as tendências do teatro contemporâneo, a gente fala das formas de apresentar uma história no espaço de interpretação que é o teatro. Desde a forma mais tradicional, que é aquela que inclui inclusive é ótimo, né? Que tem inclusive uma narrativa, um narrador, aliás, ali no pé, como a gente vai fazer, como quando a gente fez, né, apresentação teatral na infância, na escola. Aí as nossas peças eram bem didáticas mesmo, era uma coisa bem simples. Um narrador, geralmente era a professora, né? Fazia a narração, aí cada aluno, dentro do seu personagem, atuava no espaço de tempo do seu personagem, na hora específica, e fazia lá a sua fala, ou a sua ação, tão somente. Então, o teatro tão tradicional, tão básico como esse, até o teatro de revista ou teatro contemporâneo, que traz linguagens mais complexas e mais subjetivas. Então, para o teatro contemporâneo, as tendências são infindáveis. Há uma permanência do realismo, existe no teatro contemporâneo uma permanência do realismo, e paralelamente, uma contestação desse mesmo realismo. As tendências muitas vezes são opostas, mas frequentemente se incorporam umas às outras. Por isso que ela é complexa, certo? Isso aí foi colocado pelo Fernando Peixoto no livro O que é o Teatro. E aqui uma foto, como tem várias fotos, né, na época da repressão militar, do povo indo para a rua, pedir espaço, pedir liberdade de expressão, pedir condições para que as atividades artísticas e políticas e pensamentos em geral populares pudessem continuar sendo feitos no país, com faixas como liberdade, universidade livre, fora repressão, etc, etc. Cada um na sua, pedindo a sua parte e o teatro com certeza fazendo a parte dele também nessas manifestações aí. Nesses cenários e nesse grande cenário entre 1950 e 1970, vão aparecer, certo? Marinalva colocando sem fins lucrativos, perguntando se é sem fins lucrativos. O que, minha querida? As manifestações? Não entendi direito. O que você está perguntando que é sem fins lucrativos? As atividades artísticas? Vai lá, teatro de arena. Você coloca aí para esclarecer um pouquinho melhor para eu lhe ajudar. O teatro de arena aparece em 1953. A aluna está colocando ali, naquela época, se era sem fins lucrativos. Mas o que exatamente que você está querendo saber? As atividades artísticas? É isso? Em 1953, o teatro de arena aparece. Ele ganha força ao se infundir com o teatro paulista dos estudantes e ao contratar Augusto Boal para dar aulas sobre Stanislavski. Primeiro, Augusto Boal tinha uma pegada bem contemporânea, né, para a época, bem modernista, trazendo o processo de preparação de interpretação, no processo interpretativo do Stanislavski, já conhecido naquela época como uma referência modernista. Então, se nos primeiros anos
As encenações se baseavam em textos de autores estrangeiros. A partir de 58 começam a ser montadas peças escritas por integrantes do próprio grupo, do próprio teatro de arena. Ok? Influenciado pelo teatro político de Bertolt Brecht, e aqui a gente tem um reforço, porque Bertolt Brecht, um alemão, ele fez do teatro um espaço para ensinar sobre política. O que é isso? A ação do ser humano em relação, as suas ações em relação a outros seres humanos vivendo em sociedade são todas políticas. E era isso que o Bertolt Brecht queria ensinar para as pessoas, tanto sobre política mais próxima ali, cidadão-cidadão, cidadão com cidadão, quanto uma política mais abrangente, né? O governo e os cidadãos. Ok? E aí ele ensina sobre política através do teatro, num posicionamento sempre se colocando contra movimentos muito radicais acerca disso, de deixar as pessoas ignorantes quanto à política. Aí ele vai lutar contra isso. Então a gente já vê o teatro de arena seguindo uma linha bastante agrupada a essas ideias do teatro político de Bertolt Brecht. Então nesse teatro do Bertolt, o texto deveria ser um processo aberto, capaz de servir a ideia do autor do espetáculo. O Arena dessacralizou a escrita dramática. Como assim? Ele tira, certo? Ele tira do sacro, né, do sagrado, a atividade de arte dramática, que ainda estava, né, guardada nas raízes do nosso, aqui no nosso Brasil. Certo? No início da década de 60, José Renato, que tinha dirigido as primeiras produções, deixou o Arena para dirigir o Teatro Nacional de Comédia. O Augusto Boal e o Gianfrancesco Garnieri, à frente do grupo no momento do golpe militar, precisavam elaborar uma estratégia para enfrentar a censura, já que as peças realistas que o grupo costumava montar haviam sido proibidas. Por quê? Porque as peças realistas do grupo estavam sempre baseadas na questão do teatro político de Bertolt Brecht, de uma abertura de pensamento, de uma abertura e de uma construção de uma reflexão política das pessoas acerca da sua própria comunidade, iam, claro, despertar a ira de quem estava no controle, cerceando, cortando, proibindo esse tipo de expressividade. Certo? Então, tanto Augusto Boal quanto Gianfrancesco Garnieri, esses dois personagens importantes para o Teatro Nacional, certo? Começaram a elaborar estratégia para enfrentar essa censura, para que as peças continuassem sendo montadas, as histórias contadas, de forma que a censura não tivesse como, né, encontrar meios para proibir. Ok? Então, adiante. Outro que entrou nessa linha foi o Teatro Oficina. O Teatro Oficina trabalhou também nessa proposta modernista de colocar o teatro como construtor da reflexão e do pensamento político bem direcionado. Então, o Teatro Oficina é considerado pelo Estado, pela classe artística e pelo público de teatro um patrimônio cultural brasileiro, por sua capacidade de autotransformação e resistência às constantes mudanças socioculturais e políticas desse país, e dessa forma contribuindo para uma sociedade mais justa. Por conta disso, o Teatro Oficina é um patrimônio cultural brasileiro. Foi em São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que o Grupo Oficina se organizou em 1958 para começar a trilhar um caminho de fomento às artes e de uma forma
geral, né, pois em sua trajetória até os dias atuais possui em seu vasto currículo trabalhos de teatro, cinema, televisão, música, cursos, seminários, debates, festas, comerciais, jornais, livros, comícios e passeatas. Então, tudo isso o Teatro Oficina organizava. Então, se você tem uma época em que um governo é mais autoritário, que prevê que a população fique ali adormecida com informações limitadas acerca do que está acontecendo no país, e você tem um grupo que luta contra isso, ele vai precisar agir em várias áreas. E o Teatro Oficina estava trabalhando nesses termos aí, tanto no teatro quanto no cinema, televisão, música, um monte de coisa, como vocês viram aí no texto. Tudo isso para trazer a população que eles conseguiam alcançar, porque a gente tem que ser realista, o teatro não é uma atividade que alcança muita gente no Brasil. Já parou para se perguntar por quê? Já parou para se perguntar por quê? Por que o teatro não é muito popular? Geralmente a gente fala que é porque é caro a entrada, né? Mas quem é que constitui esse preço? Como é que isso chega até as pessoas? Será que é obrigatório que seja sempre caro? Mas assim, historicamente, o teatro, como ele é muito mais disseminador de construção reflexiva e de informação de boa cidadania do que o cinema e a TV, que são facilmente controláveis. Essa situação em que o Brasil viveu, né, da perseguição de expressividades artísticas por conta dessa preocupação com a construção de reflexão e de pensamento político, é uma das coisas que fez com que o teatro não fosse, né, tão popular hoje. A gente vai mais ao cinema, aliás, a gente só vai ao cinema, né? Pouquíssimas, raras vezes a gente vai ao teatro. E o teatro não alcança grandes espaços. Ele não atinge um público muito vasto no país, por exemplo. Ele se concentra ali no Centro-Sul, as grandes representações teatrais, e em grandes cidades. Ele não vai muito longe, não como deveria ir. Certo? Por causa muitas vezes, dessas perseguições que aconteceram na década de 60 e 70. Então é uma atividade que realmente é caro de fazer, mais caro de fazer do que um filme, é muito mais caro às vezes. E ele precisa... Por que eu falo mais caro? Porque um filme você roda uma vez, grava, pronto. Exibiu, basta levar a fita para os lugares de exibição. O teatro não, você tem que correr com todo mundo. Certo? Tem que correr com todo mundo. Marivânia está colocando ali. A chegar o teatro atual, tem um espaço curto de emancipação com a abolição da censura? Sim, a gente vai já chegar lá. Tem um momento, depois que a censura acaba, o teatro, como todas as expressões artísticas, culturais, elas vão procurar correr contra o tempo, né, para se estabelecer como atividade no país. Assim foi com a música, assim foi com as outras expressividades artísticas. Tá certo? Então, por conta dessa preocupação de estar atuante aonde o braço dele conseguiria chegar, o Teatro Oficina trabalhou com todas essas expressividades aí, certo? E aqui na figura a gente vê a forma de como o Teatro Oficina, como ele funcionava. A gente já vê aí que não é uma questão de um teatro tradicional, com aquele chamado palco italiano, né? O palco na frente, as pessoas diante do palco e os artistas se apresentando na parte de cima, né? No palco. Aqui a gente vê uma estrutura colocada, né, com estágios, como se fossem andaimes de um lado e de outro. E aqui a cena acontecendo num corredor à frente. Então é uma leitura diferente. Já é uma proposta estabelecida como modernista aqui no Brasil e imitada em outros países, né? Marivânia colocando o teatro no princípio de sua história. A pergunta está meio vaga, Marinalva. O teatro nos princípios da sua história. Que relação mais ou menos você quer que eu explique? Qual é a sua dúvida quanto a isso? A origem do teatro? Aqui no Brasil? Em outros lugares?
O Teatro Oficina vai abrir espaço, como a gente viu aí, para bastantes atividades diferenciadas. E algumas pessoas, vamos falar assim, personagens importantes do teatro no Brasil se destacam, né, nessa sua história aqui pelo país. Vamos falar aqui de um por um. Vou começar aqui com a Cacilda Becker. Ok? Tá aí essa moça bonita aí na foto. Nasceu na cidade de Pirassununga, interior de São Paulo, no mês de abril de 1921. Cacilda Becker Iaconis foi uma atriz brasileira considerada um mito dos palcos nacionais. Hoje tem um teatro com o nome dela. Iniciou sua carreira artística como bailarina. Geralmente era assim naquele tempo, que as meninas começavam na carreira artística geralmente através da dança, do balé. Até hoje é meio que isso, né? A primeira atividade artística que as meninas vão se envolver é com o balé, quando muito criancinhas, né? Através dos pais. Só abrindo aqui um parênteses para esclarecimento da pergunta da Marivânia. História do teatro sem fins lucrativos. Eu acho que eu estou entendendo mais ou menos a sua dúvida, Marivânia. É o seguinte: o teatro sempre teve fins lucrativos, certo? Todas as atividades artísticas tinham fins lucrativos. Os artistas vivem como profissionais das suas áreas, ok? Aqui e ali, algumas atividades são financiadas, ou seja, um corpo, pode ser o Estado, pode ser uma iniciativa privada, paga a atividade para que os artistas se apresentem. Ou são feitas apresentações sem fins lucrativos, que são aquelas que prevêem que a renda arrecadada seja direcionada para alguma função social. Ok? Mas o teatro, as atividades artísticas sempre começaram com um fim de ganho. As pessoas se tornavam artistas para ter um sustento. Agora, a história desse ganho, do quanto se ganhava como artista ou não, ele vai diferenciando a partir do momento que essa história vai andando, e vai depender do local, vai depender do país, vai depender da atividade. Ok? Mas as artes todas sempre tiveram essa iniciativa de ter um fim lucrativo, sim. Ok? Agora, as características de diferenciação de um tipo de teatro para outro é que garantia se essa peça, se essa atividade fosse melhor remunerada ou não. A comédia, as atividades, as peças teatrais que falavam mais do cotidiano, que não tinham função de tornar na cabeça do prestigiador lá, de quem estava vendo a peça, função de pesar na cabeça dele uma reflexão maior, certo? Elas eram mais populares, mais procuradas, então rendiam mais, ok? Ainda sobre as dúvidas de Marivânia, ficou difícil para muitos atores quando o teatro foi surgindo? Sempre foi difícil no início. Quando o teatro se tornou uma coisa mais profissional, no século XIX para o século XX, aí a coisa se estabeleceu. Mas no início era sempre complicado, sempre difícil viver exclusivamente, né, da profissão. Ok? Cacilda Becker, como mulher naquele tempo, já enfrentou essas dificuldades. Ela começa como bailarina, depois ela entra para a atividade teatral. Ela já vai enfrentando as dificuldades, primeiro por ser mulher, porque no começo as mulheres não eram aceitas nas atividades teatrais, musicais, artísticas em geral. Isso foi mudando a partir do século XVIII e XIX. Ok? Então, ela começa como bailarina há algum tempo, ela foi pintora também. Convidada por uma amiga, Cacilda estreou como atriz no Rio de Janeiro, dirigida por Pascoal Carlos Magno, em um espetáculo chamado Teatro do Estudante Brasileiro. Em 1942, porém, com o objetivo de ajudar sua mãe no tratamento de uma doença, ela retorna a Pirassununga e passa 2 anos na cidade com emprego
em uma companhia de seguros. Ok? Aí depois o que acontece com a Cacilda Becker? Ela foi figura sempre presente em peças apresentadas em São Paulo, no Rio de Janeiro. Participou de mais de 60 espetáculos em seus 30 anos de atuação. E além disso fez os filmes Luz dos Teus Olhos, de 47, Floradas na Serra, de 54, e Ciúmes, que foi uma telenovela no ano de 66 na TV Tupi, com a peça Esperando Godot, que é uma peça conhecidíssima dentro do cenário teatral, né, cult no mundo todo. A Cacilda participou da inauguração do Teatro Municipal de São Carlos, em 1969. Então, o Teatro Municipal de São Carlos é inaugurado em 69 com essa peça, de título original En Attendant Godot, ou Esperando Godot, na tradução. Cacilda trabalha nessa peça de uma forma interessante, porque na peça são duas pessoas conversando, dois homens. Aí é feita uma adaptação, né, para que ela tenha uma personagem feminina aí. A morte dela ocorreu enquanto ela apresentava a peça Esperando Godot, contracenando com seu marido Valmor Chagas, na capital de São Paulo, no dia 6 de maio de 69. Após um derrame cerebral, a atriz foi encaminhada ao hospital ainda com o figurino do personagem que representava. Ficou em coma por 38 dias, acabou falecendo e foi sepultada no cemitério do Araçá, sob o olhar de uma multidão de fãs, amigos e familiares. Isso em 69. O papel de Cacilda Becker no teatro a nível nacional foi de inovação, foi de abertura de caminhos, porque outras atrizes ficaram incentivadas pelo trabalho que ela apresentava, e ela marca, né, é um marco histórico no teatro nacional por causa do seu trabalho. Então, o nome Cacilda Becker está para o teatro como a Fernanda Montenegro está para a televisão. Ah, mas Fernanda também fez teatro. Faz, né, ainda. Só que a referência que se tem de Cacilda Becker na questão teatral ganhou projeção tão grande quanto a Fernanda ganhou projeção na TV. A gente conhece mais a Fernanda Montenegro pela TV e pelo cinema do que pelo teatro. Certo? Outro personagem que é importante para o desenvolvimento do teatro nacional dentro da situação Brasil, década de 60 e 70, foi Augusto Boal. Aí ele vai trabalhar uma linha parecida com a do Bertolt Brecht. Ele não vai ensinar política diretamente através da peça teatral, mas ele vai ensinar posicionamento político e reflexão. Augusto Boal nasceu em 1931, faleceu em 2009, foi um dos dramaturgos que mais contribuiu para a criação de um teatro genuinamente brasileiro e latino-americano, ou seja, sem grandes ou muito fortes influências do teatro tradicional europeu. Desde os primórdios da sua carreira no teatro de arena até o teatro do oprimido, que é uma técnica que tornou mundialmente conhecido. Olha, isso aqui é uma técnica. Teatro do oprimido, desenvolvido pelo Augusto Boal. Então, o mundo todo vai passar a olhar para o teatro brasileiro através de Augusto Boal, por conta desta técnica que ele desenvolve, chamada teatro do oprimido. Isso passando pelas sambóperas, sua preocupação foi a de criar uma linguagem que pudesse traduzir a realidade do nosso país. Uma maneira brasileira de falar, de sentir e de pensar. Então, o que ele vai fazer? Traduzir a realidade do seu país, uma maneira brasileira de sentir e de pensar. A gente já ouviu falar antes dessas preocupações, de fazer uma arte nacional, né, com características que pudessem fazer com que a obra tivesse essa cara de Brasil. Onde foi que a gente viu isso? Na Semana de Arte Moderna de 22. Então, quando a gente fala que a Semana de Arte Moderna de 1922 abriu espaço para que a arte nacional pudesse ser repensada, e ela serviu de referência para tudo isso, a gente não fala só por falar.
Tudo bem que em 1922 a semana não teve tanto, não criou tanto auê assim. Ela foi importante, mas ela foi mais importante enquanto eco, certo? Enquanto repercussão, do que exatamente no momento em que ela estava sendo apresentada. Então, o que ela apresentou? Uma reformulação, né, da arte produzida no país que tivesse uma cara de Brasil. Depois veio o movimento antropofágico do Oswald de Andrade, que estava presente na semana de 22. Aí ele vai apresentar o quê? O movimento antropofágico, que a gente se alimente culturalmente do que vinha de fora e transforme aquilo numa expressividade nacional. Então, é nesse ecoar do movimento antropofágico que veio como consequência da semana de 22, que o Augusto Boal vai procurar no teatro traduzir, né, procurar uma linguagem que pudesse traduzir a realidade do seu país e criar uma maneira brasileira de falar, sentir e pensar no teatro, onde as peças teatrais pudessem ser vistas e a gente identificasse, isso é a cara do Brasil. Isso é brasileiro, isso é o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, é como a gente se orienta no espaço do mundo. Então essa preocupação imprime ao seu trabalho uma dimensão política e social, não tem como não fazer isso, falar de um jeito nosso de pensar, agir e se posicionar sem que haja uma dimensão política e social. Aí ele concebe o teatro como um instrumento de transformação alicerçada na temática e na linguagem. Ele usa a temática e a linguagem para transformar as pessoas através do teatro. O teatro passa a ser um instrumento de transformação que vai se basear em temática e linguagem para alcançar, né, essa dimensão política e social das pessoas. É um dos fatores que torna Augusto Boal um nome gigantesco dentro do teatro brasileiro, principalmente nesse período, né, muito sensível entre 1960 e 1970, as 2 décadas. Então vamos lá. Todos os passos percorridos por Boal foram marcados pelo seu espírito investigativo e sua preocupação política. O teatro como resposta às questões sociais, o teatro como meio de analisar conflitos e apresentar alternativas. É autor de diversas obras literárias publicadas em vários idiomas e recebeu durante sua vida profissional um arsenal extraordinário de prêmios e honrarias, tendo em vista a multiplicidade e a diversidade das contribuições dadas por Boal à cultura brasileira, bem como o caráter revolucionário de suas ações. Julgamos que o contato com sua obra sempre servirá de estímulo para o aprofundamento das linhas de pesquisa por ele elaboradas ou sugeridas. Eu já ouvi falar de alguns colegas de outras áreas, né, que para entender muito da vivência e do desenvolvimento sociopolítico nacional, é preciso que algumas leituras sejam feitas, e essas leituras muitas vezes são feitas nessas áreas, das artes, história do teatro, né, desenvolvimento do teatro nacional, da pintura, da escultura, das expressividades artísticas e principalmente da luta dessa liberdade de expressão artística durante os períodos de repressão. Por conta dessa, mais ainda, né, por conta dessa preocupação que essas atividades artísticas tiveram em resolver isso aqui, questões sociais, em apontar saídas, em criar uma preocupação política. Ok? Então, foi Cacilda Becker, Augusto Boal. Vamos ver o que ele fez aqui numa breve linha do tempo. Em 1964, após 5 meses de golpe militar, o Augusto vai dirigir o Tartufo de Molière. Aí ele diz: ensaiei Tartufo enquanto se organizava o texto de opinião. Estreamos dia 2 de setembro, né, de 64, evitando provocações no dia 7. Boal trabalhou na adaptação de O Processo de Kafka. Aí ele diz: nada mais parecido com o Brasil naqueles dias tenebrosos. No Rio de Janeiro, em dezembro, estreia o show Opinião, um dos mais importantes musicais políticos da história
do teatro brasileiro. E aí o jovem Augusto Boal, né, lendo, se referenciando, trabalhando. Dinada Marivanian, tudo bem. Em 65, ele já mais maduro, Arena contra Zumbi estreia, que é uma peça, né, estreia em 1º de maio, tendo com texto, né, de Augusto Boal e de Garnieri, Gianfrancesco Garnieri. Com o Zumbi inicia-se a etapa dos musicais. Então ele já vai se lançar num teatro mais musical, que se caracterizou pela introdução de músicas brasileiras de importantes compositores. Então é isso, você quer dar uma cara mais nacional para suas atividades artísticas, teatrais, de representação, então você vai procurar produções que façam com que isso aconteça. E desde intenções como o Guarani, a ópera O Guarani, por exemplo, que apesar de se manter dentro de uma linguagem bem tradicional da ópera, né, da ópera europeia, ele vai trazer uma música feita por um brasileiro. Né, uma ópera toda escrita por um brasileiro. E o brasileiro é que vai saber o que ele vai escrever, o que ele vai musicar, porque ele tem essa vivência de estar aqui, de ser brasileiro, de ter nascido aqui, de ter essa cultura intrínseca à sua pessoa. Nas palavras de Celso Frateschi, abre aspas, o cenário aqui da peça Zumbi, o cenário era um grande tapete vermelho e os atores usavam calça Lee. Gente, para quem não sabe, aqui é um tipo de uma marca de calça jeans, tá? Calça Lee, que era muito característico da classe média. Não mitificava em nenhum momento a ideia sobre a escravidão. Então ele não usava a ideia da escravidão como mito nessa peça. Isso é o Brasil de hoje. Além disso, é em Zumbi que o sistema Coringa é experimentado, sistema criado pelo Boal também. O personagem é desempenhado por diversos atores de acordo com as circunstâncias. Esse é o sistema Coringa do Boal. Não tem um ator só para um personagem. De acordo com o que muda a visão do personagem dentro do contar da história, aí o Boal bota outro ator para fazer aquele mesmo personagem. Certo? De acordo com as circunstâncias do personagem, a coisa vai mudando e muda de ator. Isso é uma visão, né, uma chamada quebra, né, de tradicionalismo na representação. Muitas vezes algumas pessoas podem ficar assim, achando estranho, só se você tiver já uma frequência dentro de teatro, você vai notar as nuances, certo? Quando você não tem muita frequência, o máximo que você vai é receber de cara aquela inovação e fruir tudo. Exatamente, Marivânia, ícone do teatro, Cacilda Becker. Ok? Bom, nesse mesmo ano, o Boal vai dirigir Arena Canta Bahia e Tempo de Guerra. E aí a gente deixa... Tem mais sobre o Boal? Tem sim. Em 1967, o AI-5 vem em 68, né? Estreia a Arena contra Tiradentes, escrita em parceria com Garnieri. Aquilo que nasceu com Zumbi ganha sistematização em Tiradentes para o estabelecimento de uma nova convenção teatral. Ao jogo em cena apresenta-se um novo personagem, o Coringa, com a função de se opor ao protagonista. A função do protagonista é causar empatia no público. Ele é desempenhado em chave naturalista, em Coriolano, por exemplo, pode ser um homem do povo. O Coringa é polivalente, todas as possibilidades teatrais mágicas e oniscientes são a ele conferidas. Nessa nova convenção, regras dramáticas são propostas. A peça apresenta dedicatória, explicação, distribuição em episódios, comentários do coro, entrevista e exortação. Tudo isso é feito como forma de dar uma modernidade, né, uma cara contemporânea para a apresentação teatral. E por conta de todo esse conjunto, o Augusto Boal acaba sendo essa referência enorme de transformação para o teatro brasileiro. Outro nome bastante ovacionado no meio teatral nacional, Nelson Rodrigues.
O que é que o Nelson vai fazer? Bom, as coisas existem. Abrindo aqui uma pequena aspas de mim mesmo. As coisas e as pessoas existem. Elas estão aí, elas fazem o real do todo dia, o cotidiano. As pessoas como elas são. As relações como elas são de verdade. Só que tudo isso era romantizado e até mesmo escondido pela interpretação tradicional dos teatros. No caso do Augusto Boal, ele fazia adaptações, ele tinha um cunho político, certo? O Nelson Rodrigues vai trazer a sociedade, entre aspas, nua e crua, do jeito que ela é de verdade. Então, vai acabar sendo aí uma autocrítica da sociedade pela sociedade. Então, quem é esse Nelson Rodrigues? Nasceu em 1912, faleceu em 1980. Ele foi um escritor, jornalista e dramaturgo brasileiro, revolucionou o teatro com as peças Vestido de Noiva, Boca de Ouro, A Falecida, Toda Nudez Será Castigada, entre outras. A carreira dele é marcada pela crítica, porque ele vai explorar a vida cotidiana do subúrbio carioca com crimes, incestos e diálogos carregados de tragédia e de humor. Então esse daí vai ser o tempero, né, das peças escritas pelo Nelson Rodrigues. E muitas vezes, ou em todas as vezes, quem foi ou quem vai ao teatro ver uma peça dele se vê diante de si mesmo muitas vezes. Tipo, isso aí acontece. Lá no meu meio acontece, é desse jeito mesmo. Ou eu faria isso, foi exatamente isso que eu fiz ontem. É meio assim, certo? É um impacto, ainda hoje cria esse certo impacto. Nelson Falcão Rodrigues nasce na cidade do Recife, Pernambuco, no dia 23 de agosto de 1912. Era o quinto dos 14 filhos de Maria Esther e Mário Rodrigues. Com 5 anos de idade, o Mário mudou-se com a mãe e os irmãos para o Rio de Janeiro, onde o pai foi tentar a vida como jornalista. Em 1915, em 1925, seu pai funda o jornal Amanhã, com o sócio Antônio Faustino Porto. E por conta dessa questão da família, né, é que o Nelson cresce nesse meio e ele se torna escritor e jornalista. A dramaturgia veio meio que naturalmente, né, para ele. O dramaturgo Nelson Rodrigues. Como é que ele nasce, onde é que ele trabalha, o que é que ele faz? Nelson Rodrigues escreveu sua primeira peça, Mulher Sem Pecado, de 1942, apresentada no Teatro Carlos Gomes, pelo Grupo Comédia Brasileira. Gente, quando a gente fala de um dramaturgo como o Nelson Rodrigues, nas linhas que ele escreve, na maneira que ele mostra a sociedade, tá ele aqui na fotografia do lado da Fernanda Montenegro, né? Bem novinha, quando estava começando. Aí a pessoa vai para o teatro para ver a peça. Primeiro, o teatro era uma coisa, sempre foi como atividade de entretenimento, né? Bem dividida, né? Teatro infantil, teatro da juventude e o teatro adulto. E mesmo o teatro só para pessoas adultas, que é um teatro que se voltava para diálogos mais próprios, né? Para a idade, e tinha temáticas mais profundas, né? Que faz parte do dia a dia das pessoas adultas. Mesmo assim, o teatro do Nelson ainda era bastante impactante. Em 1942, quando ele lançou Mulher Sem Pecado, já foi assim um auê danado. Em 1943, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro torna-se o palco do surgimento do teatro brasileiro moderno, com a montagem da sua segunda peça, Vestido de Noiva, com o grupo Os Comediantes e a direção de Zimbinski. Zimbinski é outro nome importante, certo? Do teatro no Brasil. Com o pseudônimo de Susana Flagg, Nelson escreve Meu Destino é Pecado, em 1944, publicado como folhetim de 38 capítulos no jornal, né, em O Jornal, e lançado como livro no mesmo ano. Por que esse pseudônimo? Muitas vezes o artista tinha que trabalhar sobre um nome diferente,
porque ele era jornalista, ele era escritor. E um trabalho um pouco mais, como é que eu vou dizer, que vai enfervecer mais a sociedade, poderia ali, né, resvalar sobre a imagem de jornalista ou de escritor que ele já tinha concebido. Então era uma sociedade muito hipócrita, então tinha que ir com cuidado. E muitas vezes ele usava um pseudônimo por causa do peso mesmo do texto. Ok? E ainda como Susana Flagg, traduzindo aí seria algo como Susana Bandeira, ele também escreve Escravas do Amor, 1944, outro grande sucesso, e 2 anos depois ressurge com Minha Vida, de 46, uma autobiografia, né, da personagem. Ainda em 46, ele escreve Álbum de Família, que trata de um incesto, obra censurada e só liberada 2 décadas depois. A gente não está aqui sob uma censura muito forte. A obra vai ser censurada por causa do tema, que vai tratar de incesto. Aí ela só é liberada 20 anos depois, okay? Em 66. Em 1951, o jornalista Samuel Weiner funda o jornal Última Hora, no qual muitos dos irmãos de Nelson trabalharam, incluindo as mulheres, e no qual Nelson publicou A Vida Como Ela É, uma série de crônicas escritas na coluna diária do jornal, que depois virou livro. Beleza? Desde seu primeiro texto, Nelson Rodrigues foi considerado um imoral. Por quê? Porque ele vai tratar de falar o que as pessoas não falavam. De olhar para a sociedade, principalmente a sociedade suburbana e burguesa do Rio de Janeiro, sobre aquilo que as pessoas não falavam, mas que vivenciavam. Porém moralista, porque ele fazia uma crítica quanto a essas situações. Um gênio que escandalizava o público e a imprensa especializada diante dos seus textos que giravam em torno de adultérios, pecados e escândalos. Sua peça Senhora dos Afogados, de 54, foi outra peça censurada e só liberada 7 anos depois. Mas assim, o bom é que elas acabavam sendo liberadas. Por quê? Tem alguma peça do Nelson Rodrigues que foi feita, foi censurada e não foi liberada de jeito nenhum? Não. Mas por que nunca é proibida para sempre? Porque a sociedade muda, as vivências mudam e as coisas vão, né, se acomodando. Vamos aqui para essa questão sobre o Teatro Nacional da FUVEST. Aqui eu tenho um trecho do teatro. O personagem Cleci, choramingando, o olhar daquele homem despe a gente. A mãe dela, com absoluta falta de compostura, diz: você exagera, Scarlett. Cleci diz: Hatch é indigno de entrar numa casa de família. A mãe diz: em compensação, a Ashley é espiritual demais, assim também não gosto. Cleci diz: Ashley pediu a mão de Melanie, vai se casar com Melanie. Se eu fosse você, preferia Hatch, diz a mãe. Certas vezes, aliás, 100 vezes melhor que o outro. Cleci diz: eu não acho. A mãe fala: mas minha filha, você viu como ele é forte, assim, forte mesmo. No trecho acima, as personagens de vestido de noiva subitamente se põem a recitar diálogos do filme. E o vento levou. No contexto dessa obra de Nelson Rodrigues, esse recurso de composição configura-se como: letra A, crítica à intencionalização da cultura, reivindicando o privilégio dos temas nacionais; sátira do melodrama, o que dá dimensão autocrítica à peça; letra C, sátira do cinema, indicando a superioridade estética do teatro; letra D, intertextualidade, visando indicar o caráter universal das paixões humanas; e letra E, metalinguagem, visando revelar o caráter ficcional da construção dramática. Bom, o que a gente tem aqui como correto é a letra B. Ele faz uma sátira do melodrama, o que dá dimensão autocrítica à peça. As outras partes não se justificam, né, por si só. Então, letra B como correta, certo? Autocrítica, estou falando logo porque a gente está com o tempo corrido. Vamos à próxima. A respeito da obra Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, o que é incorreto afirmar? É incorreto afirmar que
trata um enredo que se apoia na ação de uma moça que roubou o namorado da irmã. Tem como verdadeiro núcleo o ponto de apoio de construção do texto o interesse de Alaide por Madame Cleci, despertado pelos pormenores do diário e pelas fotografias encontradas no sótão. Se constrói a partir de 3 planos diferentes, dos quais o da alucinação se caracteriza como espaço de encontro com Alaide e Madame Cleci, se desenvolve na faixa de tempo explicitada no plano da realidade, que vai do momento do acidente à morte de Alaide, está centrada na figura da mulher de véu, antagonista e imóvel da ação e que provoca o desfecho trágico do assassinato de Pedro. Isso tudo a gente precisa o quê? Ver a peça, ou ler pelo menos o texto, certo? O que é incorreto afirmar? Letra E, que ela está centrada na figura da mulher de véu, antagonista, imóvel da ação, que provoca o desfecho trágico do assassinato de Pedro. E aí eu deixo para vocês o seguinte, para esse tipo de questão, o que é que nos resta? Ler o texto, se informar pelo menos daqueles mais comentados, certo? Marinalva Figueira, temas importantes dos textos dissertativos e argumentativos, é importante saber de história, exatamente. Isso constrói bastante coisa. E aqui eu me despeço, né, na nossa aula sobre o teatro brasileiro nas décadas de 60 e 70, Augusto Boal, Cacilda Becker e Nelson Rodrigues. Muito obrigado pela atenção, uma ótima semana para todo mundo, um ótimo dia e até a próxima. Tchau!